Vamos resolver agora a questão 7 do ITA 2023, primeira fase. O que a questão 7 nos fala, então? Vamos lá para o texto. Em eventos esportivos, é comum que os espectadores realizem a coreografia da ola. Os participantes erguem os seus braços e os abaixam logo em seguida, em fileiras sucessivas, criando o efeito visual de uma onda. Os espectadores gritam juntos, ola, seguindo a propagação da onda, ou seja, os espectadores estão levantando e descendo a mão e eles fazem isso indo de fileira por fileira. Beleza. Assuma que a distância D entre as cadeiras e o tempo tal de deslocamento de braços são constantes, ou seja, é um determinado valor para toda a ola, todo o fenômeno. Assuma que um participante só inicia o movimento da ola quando o participante na fileira do ao lado encerra. Enfim, agora ele nos dá 3 sentenças e a gente tem que julgar se é verdadeira ou falsa, correta ou incorreta. Primeira coisa, vamos ver 2 propriedades do logaritmo. A primeira é que log de A sobre B é log de A menos log de B. E a segunda é que log de AB é igual a log de A mais log de B. Outra fórmula importante é a fórmula da intensidade sonora em decibéis, que é a seguinte: a intensidade em decibel é igual a 10 log de I sobre 0, em que esse 0 é uma constante, é a intensidade no vácuo, e I é uma determinada intensidade sonora. Vamos então analisar a primeira afirmação. A primeira afirmação fala o seguinte: se um estádio com 30 mil pessoas gritando resulta em um ruído sonoro de 90 decibéis, o ruído de 60 mil pessoas gritando é de aproximadamente 93 decibéis. Esse 90 decibéis é o nosso I de dB. Então, para 30 mil pessoas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma certa intensidade I sonora que essas pessoas emitem. E ela em decibéis, como vai ser? 10 log de I sobre 0 igual a 90. Usando a propriedade dos logaritmos, log de I menos log de 0 vezes 10 igual a 90, e vamos salvar essa forma. Se eu dobro o número de pessoas, eu vou de 30 mil para 60 mil, essa intensidade sonora que a plateia, que os espectadores estão emitindo, vai dobrar. Então, para 60 mil, qual que vai ser a intensidade? 2i para 60 mil pessoas. Então, vai ter uma intensidade 2i agora para as 60 mil pessoas. Então, a intensidade vai ser 10 log de 2i sobre 0, uso a mesma propriedade. Vai ser 10 log de 2i menos i0, e agora eu vou separar isso aqui em log de 2 mais log de i. E agora vamos fazer o seguinte: eu vou fazer a distributiva e eu vou multiplicar aqui 10 por log de 2 e vou multiplicar aqui não por log de i depois por menos log de 0, não. Vou multiplicar esse 10 por log de i menos log de 0. Então nós teremos isso aqui. Log de 2, o ITA nos dá com 0,3. Então 10 log de 2, essa parcela aqui equivale a 3. E 10 log de i menos i0 é igual a 90, né? Nós achamos aqui. Então vai ficar mais 90, certo? Vou apagar essa parte aqui de baixo. Vou colocar aqui 3, aqui 90, então vai ser 90 mais 3, que vai dar 93 decibéis. Lembrando que a gente achou isso aqui com base nisso aqui. 93 decibéis. O item está verdadeiro. Próximo. A onda resultante da coreografia longitudinal. Então vamos ver o que é uma onda longitudinal. É uma onda que a direção de propagação dela é paralela à direção de oscilação. Então, ela está oscilando assim, tudo bem? Ela está oscilando assim, para frente, para frente, para trás, e ela propaga nessa direção aqui. Então, são paralelas, estão no mesmo sentido. O que é uma onda transversal? É o contrário. A direção de propagação
é perpendicular à direção de oscilação. Perceba que nessa ola, o que acontece? Os espectadores levantam a mão para cima e depois abaixo. Ou seja, a direção de oscilação está de cima para baixo, de cima para baixo, ou de baixo para cima, de baixo para cima. Enquanto essa ola acontece de fileira em fileira, ou seja, a direção está nesse sentido. Então a gente tem o seguinte: a oscilação acontece para cá e a propagação acontece para cá. Ou seja, estão perpendiculares. Essa onda é transversal e não longitudinal. Então esse item está falso. Vamos para o terceiro item. A velocidade da onda é diretamente proporcional a tal e inversamente proporcional a d. Bom, o que é d? D é a distância entre as cadeiras, que nessa analogia seria o comprimento de onda, o nosso famoso lambda. E o que seria o tal? O tal é o tempo que cada braço desce, né? Envolvendo o braço, ou seja, é o nosso período, que é o tempo para cada braço baixar, ou seja, o tempo para executar um comprimento de onda. A velocidade de uma onda, a gente sabe que é lambda sobre t. Esse aqui é o nosso período t. Isso vai ser igual a d sobre tal. Portanto, o v ele é diretamente proporcional a d e v é inversamente proporcional a tal. Correto? Então ele trocou. Ele é aqui inversamente e aqui diretamente. Portanto, o item 3 é falso e a resposta está no item B. Muito obrigado pela sua atenção. Até um próximo vídeo.